Amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse é mais um programa Atributos de Deus, onde nós temos estudado, aprendido, abordado esse tema sensível, profundo, maravilhoso, que é falar dos atributos do Senhor. Já falamos aqui que temos vários episódios já gravados, onde você pode acessar através do nosso canal oficial no YouTube, Atributos de Deus, Igreja Cristã Maranata. E você vai ali ver programas com abordagens diferentes, bênçãos novas em cada episódio. Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre o tema a abertura do Mar Vermelho. Abertura do Mar Vermelho. E estamos recebendo no nosso estúdio os pastores, pastor Emerson. A paz do Senhor, pastor Emerson. A paz do Senhor, pastor Márcio, pastor Arley e a todos aqueles que nos assistem, a paz do Senhor. Pastor Arley, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Márcio, pastor Emerson, uma alegria estar aqui. Amém, glória a Deus. Queridos, como já sabemos, estamos colhendo episódios, experiências dentro da palavra de Deus para conhecermos os poderes, as propriedades do nosso Deus, os atributos dele. E hoje esse tema, a abertura do Mar Vermelho. Olha, nós não poderíamos falar do poder de Deus sem nos lembrarmos desse evento famosíssimo, né? A abertura do Mar Vermelho. Fala da saída do povo de Deus ali da escravidão no Egito e a maneira como aquele fato marcou profundamente e é um exemplo muito clássico, muito claro acerca do poder de Deus, aquilo que ele faz em favor daqueles que o servem, que o temem, que o amam. A abertura do Mar Vermelho. Para iniciar, vamos ler o texto. Pastor Emerson, por gentileza, vamos ler o texto. Pode dar o endereço e ler para os irmãos. Amém. Então está consignado na palavra de Deus, no livro do Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler o verso 21 e também o 22. E a palavra de Deus diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Maravilha. Coisa, né? Abertura do Mar Vermelho, né, pastor Emerson? Muitos cientistas querem explicar os fenômenos, né, naturais para falar que não houve milagre, mas o nosso Deus, Criador de todas as coisas, Ele faz o que Ele quiser porque Ele é todo poderoso. Glória a Jesus. E aquilo que Deus faz só se explica por Ele mesmo. Homem nenhum jamais vai poder explicar esses mistérios, né, tão gloriosos desse Deus tão poderoso. E aqui nós vamos discorrer sobre esse tema, que eu creio que dentre os maiores sinais de Deus, esse foi o que mais marcou a nação de Israel. É impactante, né? É muito impactante, né? Porque foi um sinal glorioso desta onipotência do Inclusive, Senhor. além do fenômeno, né, do milagre em si, que é a abertura do Mar Vermelho, historicamente também ali deu fim a uma escravidão, que nós vamos falar sobre isso, né? E o início da caminhada em direção à terra de Canaã. Glória a Jesus. Amém? Atributos de Deus. Nós já temos aprendido aqui, né, falado várias vezes, não custa repetir, que o nosso Deus, Ele é perfeito. Ele é a maior expressão da perfeição. E falar de que é perfeito é impossível. Então estamos aqui na nossa limitação, dentro daquilo que Deus permitiu que alcançássemos, falando das características da natureza do Senhor, dentre as quais 3 principais que abordamos, que é só Deus tem todo o poder. Só Ele, hein? Tem todo o poder nos céus e na terra. Só Deus tem toda a sabedoria. Ele sabe tudo que você pensa,
Só Ele, hein? Só Ele. E Ele também está presente em todos os lugares. Então são 3 propriedades exclusivas do Deus Todo-Poderoso, do nosso Senhor: onipotência, onisciência e onipresença. Como exemplo aqui de onipotência, como falamos, selecionamos esse episódio. Mas vamos... Ali foi, queridos, podemos dizer assim, um estágio final da saída do Egito. Mas teve um início, como tudo começou, né, pastor Arley? É isso mesmo. A nação de Israel, ela esteve na terra do Egito no momento em que José foi levado para lá. A história conta isso. E ali José trouxe os seus familiares, então deu-se início à nação de Israel dentro do Egito. E a nação multiplicam ali? Se multiplicou, uma nação muito grande ali dentro das terras egípcias. A geração de José passou. E um rei que se levantou no Egito não conheceu a geração de José, nem o Deus de José. E ele percebeu que o povo hebreu cresceu demais. E com medo do povo hebreu fazer algum motim, alguma revolta e tomar qualquer coisa do poder, não, vamos escravizar. Então deu-se início a uma escravidão sobre o povo de Israel no Egito. Só que essa escravidão já estava predita pelo Senhor, que é onisciente, conhece a história. O Senhor já tinha profetizado isso para Abraão no Gênesis. Muitos anos antes. Muitos anos antes. Abraão foi o primeiro patriarca, foi com ele que se iniciou a nação de Israel. Isso. Então o Senhor diz lá no capítulo 15 de Gênesis, verso 13 e 14, diz assim: Abraão... Vamos ler lá. Vamos ler. Gênesis 15. Gênesis 15, versículo 13 e 14. O Senhor disse assim: então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão, e eles irão vos afligir durante 400 anos. Olha só que profecia perfeita. E o verso 14 diz assim: mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E quem sabe a história sabe que o povo de Israel saiu também com muitas coisas ali do Egito, com riqueza, ouro, prata, pedras preciosas. Exatamente. E durante 400 anos esse povo ele ficou escravizado, até um momento em que eles não suportavam mais, eles clamaram a Deus. Isso. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor do povo. Glória a Deus. E preparou um libertador na figura de Moisés para tirar o povo de Israel da terra do Egito. Glória a Deus. O Senhor chama então Moisés, que vai colocar para o povo plano de Deus para tirá-los da escravidão e levar para uma outra terra, terra prometida, né? Muito bem. Agora, o que é que fez com que Moisés, em contato com Faraó, pudesse alcançar sucesso na retirada do povo? Deus começou a mostrar o seu poder, né, pastor Emerson? Exatamente. Então ali o Senhor ele chama, né, Moisés. E ali começa, então, a ser executado um projeto já pré-estabelecido pelo Senhor, e onde o Senhor vai instruir a Moisés todas as coisas em relação àquilo que aconteceria no Egito. E ali, então, o Senhor ele começa, nós vamos ver aqui, o pastor Arley vai até falar um pouco sobre isso, né? As pragas do Egito, algumas delas, que eram sinais evidentes do poder de Deus manifesto, e o desejo dele de retirar o seu povo. Então nós começamos a ver então que Moisés, ele na obediência, ele vai trazer a Faraó não aquilo que era dele, mas aquilo que era o Deus Todo-Poderoso que iria retirar o povo com mãos fortes, a palavra diz. Glória a Deus. Porque as mãos do Senhor, elas são fortes. Eu estou lendo aqui agora, queridos, lá em Êxodo 3, lá no verso 19, quando Moisés se encontra com Deus pela primeira vez e o Senhor, né, se revela como Deus eu sou, né, o Deus eu sou, aquela primeira experiência na sarça, e o Senhor revela o seu plano. No verso 19, o Senhor diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão, ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Ou seja,
Deus onisciente. O Senhor já tinha revelado. Pastor Emerson, inclusive, há um texto da palavra que muitas pessoas não entendem quando fala assim, que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele fosse glorificado. Sim. Quer dizer, que Deus é esse, né? Todo-poderoso, soberano, que ele endureceu o coração de Faraó para que ele fosse glorificado. Glórias a Deus. Então, esse é um dos atributos do Senhor, né? É o Deus que está acima de todos, todo homem, tudo que há embaixo na terra, embaixo no céu. Mas quando a palavra ela diz isso, a natureza de Faraó já era de um homem do coração endurecido. Já era tirano, né? Já era tirano, escravizava, né, os povos, nesse Sim. momento o povo do Senhor. Na época mandou matar as crianças, na época do nascimento de Moisés. Mandou matar as crianças, Você pensa então era um verdadeiro tirano, um homem do coração duro. O Senhor deixa ele, na verdade, o seu coração na sua própria natureza. Manifestar a sua própria natureza, né? Em outras palavras. E diante desse fato, até Faraó vai descobrindo o poder de Deus. Sim. Nesse endurecer do coração, ele começa a ver as manifestações desse Deus todo-poderoso, né? Que enviou sinais no Egito, que são as pragas, né? As 10 pragas ali. Então, nesse endurecimento do coração de Faraó, Deus foi manifestando o seu poder. Isso. Lembrando aqui, né? Como nós já dissemos aqui, Faraó já era um homem do coração muito duro. Exatamente. Mas aqui, pastor Arley, o Senhor falou que sabia que Faraó não iria aliviar, não. E por isso o Senhor ia fazer maravilhas e sinais na terra do Egito. Esses sinais quais foram? Esse texto é maravilhoso, que foi lido em Êxodo capítulo 3, porque essas maravilhas são conhecidas como as 10 pragas que o Senhor enviou sobre a nação, o povo do Egito. Jesus revelado está dentro das nossas casas, nós nos alimentamos disso, é por isso que dentro da casa do servo não há morte espiritual. Não há nenhum tipo de situação que venha dificultar a nossa família, mas o nosso lar está guardado na presença do Senhor. Essas pragas foram as últimas, antes do povo realmente partir para o deserto, para essa grande experiência do Mar Vermelho. Amém. Glória a Deus. O Egito, se eu não me engano, né, o Egito adorava muitos deuses, né, especialmente deuses ligados à natureza. Por exemplo, o rio Nilo era, né, considerado um deus, e os animais também. Então, tudo lá tinha uma... Inclusive, nós vemos na arqueologia hoje figuras do cachorro, do gato, de bezerros, e eram deuses. Então, o Senhor mostra naqueles sinais também que o verdadeiro Deus era aquele que era o criador de todas as coisas, e não aqueles representados pelas criaturas, pelo rio, pelos animais, pelo sacerdote. Não, o Senhor... pelo sol, né? O Deus Ra. Então, o Senhor mostrando ali que ele é o Senhor de todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso, né? Dentro dessas pragas, né, fica evidente o poder de Deus, porque o faraó, que era a expressão maior do poder, diante daquelas manifestações do Senhor, ele não podia fazer nada. Tanto os deuses do Egito quanto o faraó, como na figura suprema para eles, tão pouco pôde fazer pelo povo, né? Mas é bom nós observarmos uma coisa, né? Que o Senhor em todo o tempo, pelo seu poder, ele manifestou os seus sinais, mas em todos eles o povo dele foi preservado. Isso, né? Isso que é importante, Essa é a maravilha. Que coisa sem explicação, né? Sem Como é que pode, né, atingir um país, uma nação, mas aquele bairro onde estava concentrado o povo de Deus, o Senhor livrou. Isso, em Gósen, né? Era o lugar mais desprezível, era o lugar de escravos, né? Então, hoje a igreja ela vive nesse mundo, né? Amém. E tudo está acontecendo. Os sinais estão aí, evidentes, né? E, inclusive, sinais da volta do Senhor. Da volta do Porque Senhor. a igreja fiel vai partir. Abrindo um parênteses aqui nisso, pastor Márcio, porque é justamente mostrando aqui essa saída do Egito, é a saída da igreja, né, desse mundo. Então está bem interligada ao assunto. E o maior evento está para acontecer. Se aqui nós vamos entrar um pouquinho
na abertura do Mar Vermelho, Isso. um povo, ele foi separado para sempre do Egito para viver Amém. numa terra maravilhosa, né? Agora, nós vamos aqui ao nosso tema. Nós sabemos que com várias orientações, com sinais maravilhas, o povo saiu, conforme a profecia, saiu naquela noite, né, da Páscoa, e já sabemos dos detalhes da saída, que representa justamente a preparação da igreja para a saída deste mundo. Mas eles saíram e Faraó se arrepende. E ele vem com todo o seu exército atrás do povo de Deus, e até que chega o momento ali que Israel se depara com um obstáculo natural, o Mar Vermelho. O Mar Vermelho. E pastor Arley, com quantas pessoas tinha o povo de Deus ali? 600 mil varões. Fora crianças, não é? Eles calculam 2 milhões. 2 milhões Você imagina de dentro do pessoas. deserto, idosos, crianças, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas. O pastor Judeu te falava uma coisa interessante, eles tinham que ir no passo das crianças e dos idosos, Isso. porque não poderiam, seria aquele movimento que o povo teria que caminhar. É do novo nascimento e daquele que já tem uma experiência maior com o Senhor, não é? É nessas experiências que eles caminhavam. Só que eles tinham uma operação também do poder de Deus, um Deus onipresente ali com eles, Sim. naquilo que era a nuvem durante o dia, porque o deserto é muito um sol escaldante, quente, e também a coluna de fogo durante a noite. E a Bíblia fala algo interessante, que o anjo do Senhor ia à frente deles antes do Mar Vermelho. Glória a Deus. O anjo do Senhor estava ali também, mostrando tudo aquilo que é o poder de Deus, não só nas maravilhas para tirar do Egito, mas para conduzir o povo de Israel também no deserto, essas aproximadamente 2 milhões de pessoas. Amém. E há um fato aqui interessante, né? Porque nesse momento houve uma inversão, porque a nuvem, quando o faraó vem atrás do povo, né? Então a palavra diz que então o anjo de Deus que ia adiante do Gênesis exército de 14 Israel, e 19, né? Isso, Gênesis 14, 19. E o anjo de Deus que ia adiante do exército se retirou e ia atrás deles agora. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Porque agora entre uma nação escolhida para herdar uma terra, existia agora um poder manifesto de Deus através desse anjo e através dessa coluna que era o próprio Senhor, se revelando ali, Glória a Deus. dizendo ao povo uma coisa, né? Quando o povo olha, então eles já não viam mais o exército dos egípcios. Quando eles viravam para trás, agora eles viam A nuvem. a nuvem e o anjo do Senhor presente, né? A Glória Bíblia a diz Deus. que essa nuvem era escuridão para os Exatamente. egípcios e a luz ficava com o povo de Israel. Quer dizer, a igreja ela tem a revelação do Senhor para caminhar nessa hora, né? Maravilhas. Louvado seja o Senhor. Em tudo isso, nós estamos aqui destacando o poder de Deus. Aquele que está conosco, né? Há um mundo aí, as lutas, as perseguições, mas não se preocupe. O Senhor Deus Todo-Poderoso está conosco e Ele move céus e terra, seus anjos, seu exército, para nos proteger. Glórias ao Senhor. O pastor Emerson falava dessa manobra de que em dado momento, tanto a nuvem como o anjo que estava à frente até então, passaram a ficar atrás. Eu imagino assim que muitos olharam para frente, o Senhor nos desamparou, nos abandonou? Não, o Senhor não faz isso não. Às vezes parece, né, que o Senhor não está mais conosco, mas Ele está atrás nos protegendo, Ele está conosco, né? O Senhor é aquele que nos guarda. Aleluias ao Senhor, Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Muito bem, aconteceu o seguinte, queridos. Deus não revelou a Moisés isso aqui não. Aquilo ali era da economia de Deus. Alguma coisa extraordinária estava para acontecer. O nome do Senhor seria glorificado para todo sempre. E tem coisas que o Senhor não vai mostrar. Ele sabe que aquilo é para o momento, são surpresas, nem todo o Senhor revela. Tem coisas que o Senhor vai nos provar, sim, como provou Moisés, como provou o povo de Deus. Alguns ficaram temerosos, alguns começaram a murmurar, outros desesperados,
Moisés começou a clamar a Deus. Qual foi a resposta, pastor Lei? O Senhor disse assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Eu acho que eles viveram tantas experiências ali que o Senhor quer dizer assim: Moisés, você já me conheceu tanto, olha os sinais que eu fiz, não é? As maravilhas que eu fiz. Continua caminhando, continua caminhando. Glória a Deus. E isso para nós como servos é importantíssimo, importantíssimo. Independente das circunstâncias, o que o Senhor quer é que a gente continue caminhando. Independente das grandes barreiras, porque os milagres, eles vêm durante a caminhada. Exatamente. Nós lembramos lá dos 10 leprosos, que enquanto eles estavam caminhando, o Senhor curou eles, não é? Quantas maravilhas o Senhor faz enquanto nós estamos caminhando. E às vezes, é como o pastor Márcio falou, às vezes o Senhor está na nossa retaguarda. O que Ele quer de nós é fé. É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós caminhamos, os milagres eles vão acontecendo, o mar vai se abrindo, a obra do Senhor vai acontecendo, isso é maravilhoso. É que a nossa caminhada pela fé, né, pastor Emerson? Diga ao povo que marche. Marchar para onde? O mar está aí, é pela fé. Porque havia escondido ali um caminho seco de salvação, como é Jesus. Nós caminhamos não pelos nossos olhos, mas pela fé. E é bom lembrarmos que foi o Senhor quem os guiou por esse caminho. Havia um caminho mais curto. Sim. Mas a palavra diz que o Senhor os guiou para que chegassem até ao Mar Vermelho. Perfeito. E os caminhos de Deus, eles não são como os nossos caminhos, né? Graças a Deus. São perfeitos. Ainda que o homem possa vê-lo como intransponível, mas se Deus colocou o homem num caminho, há um escape nesse caminho. Uma coisa interessante que quando o Senhor ordena, diz assim: Moisés, por que clamas a mim, né? Então diga ao povo que marche. E Moisés estendeu então sua vara, ali o seu cajado, o Senhor orientou a ele que tocasse no mar, porque havia um caminho oculto no mar, que só o Senhor sabia. Então, quando aquele cajado, a vara de Moisés, ela toca naquele mar, as águas se fendem, né? E se abrem aquele mar e o caminho é revelado. Há um ensino para nós aqui. Sim, sem dúvida. Nessa maravilhosa graça do Senhor, o Senhor ele revelou um caminho quando o Espírito Santo veio a esse mundo, que o mar fala do mundo, né, das nações. Quando ele tocou nesse mundo, ele veio para revelar um caminho para o homem. Um caminho seguro, um caminho onde o mar não nos toca, um caminho que passamos por pés enxutos, mas é um caminho que podemos ver somente com os olhos da fé. Isso mesmo. A Essa palavra é a diz que um vento oriental soprou toda a noite e descobriu um caminho que estava oculto. O vento é o Espírito Santo, aquele que revela quem? Jesus, o caminho e a verdade e a vida, para que o povo de Deus possa marchar rumo à eternidade. Queridos irmãos, há muita coisa para dizer. Não falamos nem que o mar fechou, né? Pois é. Mas nós... Eu me lembro, pastor Márcio, um ensinamento importante falando daquilo que é a operação do sangue de Jesus para nós. Isso. O Mar Vermelho foi o momento em que os adversários de Israel, eles foram mortos ali, não é? Eles foram mortos ali. E na cruz do Calvário, quando Jesus derramou seu sangue, né, todos os nossos adversários eles caíram por terra. Amém, ali, não é? glória a Deus. Nós passamos a ter agora um novo e vivo caminho para a eternidade, mas os nossos pecados ficaram na escuridão. Sepultados. Exatamente. E aquilo que Faraó disse a Moisés: Moisés, você nunca mais me verá. Moisés disse assim a ele: bem disseste tu, nunca mais verei o teu rosto. Porque nesse caminho do mar, quando você atravessa pelo poder do sangue de Jesus, agora nós vemos é o nosso glorioso Deus em todos os seus atributos gloriosos. Faraó ficou para trás. A identidade de Faraó ficou para trás, agora nós contemplamos o rosto maravilhoso do Senhor. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela presença dos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que Deus maravilhoso, poderoso, queridos. Se não fora o Senhor, as águas teriam nos engolido, mas o Senhor nos livrou e nós podemos dar glória a Deus juntamente com você por causa desse Deus onipotente. Que maravilha! Esse Deus todo-poderoso, o Deus conhecedor de todas as coisas, aleluias ao Senhor, e que está presente conosco.
Amados, Moisés e o povo de Deus passaram por sinais, por maravilhas, e quando tudo aquilo foi testado no Mar Vermelho, eles realmente foram testados na fé. Mas Deus é fiel, Deus abriu o Mar Vermelho. Então, Deus tem dado para você experiências passadas? Tem, certamente. Seu trabalho, seu casamento, seus filhos, as curas. Você está diante de uma situação agora, de uma provação muito grande, que você considera a maior da sua vida? Não se preocupe. O mesmo Deus que começou a boa obra, como diz em Filipenses, lá no início, quando Ele te chamou para esta obra e deu vitórias, sinais, maravilhas, curas, Ele é o mesmo Deus que vai abrir o Mar Vermelho para você agora e dar uma grande vitória, uma vitória onde o nome do Senhor será glorificado. Como Emerson falou, se passasse pelo caminho mais fácil, onde estaria a glória de Deus? E como que o adversário morreria? Então Deus sabe todas as coisas. Através das grandes lutas, vêm as grandes vitórias, onde o nome do Senhor é glorificado, onde as vitórias são para sempre e para a glória de Deus. Então nós encerramos esse episódio de Atributos de Deus, desejando a você que Deus abençoe profundamente a sua vida. Estamos caminhando para Jerusalém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Forte abraço.